como acertar as notas e fazer uma passagem bonita no seu improviso. Vamos falar sobre isso? Então vamos lá. Primeira coisa é o contexto. Vamos contextualizar. O que é isso? Olha, só para você entender, hoje eu vou especificar uma progressão. A gente vai falar de uma progressão específica e vou trabalhar em cima dela, que é a progressão 1, primeiro grau, quarto grau menor, tá? Vou mostrar aqui a harmonia. Por exemplo, você estando em... Deixa para cá. Você estando, por exemplo, em Ré maior, eu vou fazer Ré maior e o quarto grau seria Sol, vou fazer Sol menor, sexta, né? Posso fazer esse Ré com baixo em Fá sustenido também, que fica legal, né? Fazendo essa passagem aqui. Essa é uma progressão que acontece muito, né? O quarto grau menor. E como é que eu faço para improvisar e fazer uma passagem bonita, acertar, saber como acertar as notas certas, né? As notas boas desses acordes e fazer uma passagem bonita no meu improviso, numa progressão cujo acorde está em outra escala, né? Está em outro campo harmônico. Como é que eu me viro com isso? Então, a gente vai falar sobre isso. E a primeira coisa é muito simples, mas que às vezes a gente nem se dá conta de que é importante. E eu vou te dizer hoje aqui, ela é extremamente importante. É o quê? Ouvir. Então, vamos lá. O que é isso? Olha, no DNA eu chamo de banho de som. O que é o banho de som, né? Tomar banho de som é literalmente você colocar uma gravação para ouvir e ouvir com o ouvido de ouvinte, não com o ouvido de músico, que a gente que é músico, eu vou falar assim, músico ou até você que toca instrumento, porque às vezes você toca guitarra, mas não se considera guitarrista, né? Você fala, eu não sou guitarrista, eu ouço as pessoas falando isso, mas eu estou falando não só com um músico profissional, tá? Mas com você também que toca guitarra. Você toca guitarra na tua igreja, seja lá onde for, você não é músico profissional, mas você toca guitarra, estou falando com você. A gente tem mania, nós temos essa mania de sempre estar com o instrumento na mão enquanto está ouvindo música, né? Meio que tocando junto, tentando tirar as coisas, aprender com as gravações e tal. Só que a gente precisa aprender também a fazer banho de som, não pode perder isso, que é o quê? É você ouvir como se fosse um ouvinte só, aquela pessoa que nem toca instrumento, e a gente nunca pode perder isso. E por quê? Você ouvir os álbuns te leva a improvisar sem pensar em escala, por conta da memória e da imersão. Imagina, um músico que viveu tocando em imersão total, assim, aí ele vai crescer muito, né? Ele vai chegar num nível absurdo, assim, porque ele tá numa imersão na música o tempo todo. O que ele está fazendo, esse cara? Ele está ouvindo música o tempo todo. Então você pode simular isso, mesmo se você é advogado, se você tem outra profissão, ou mesmo que você seja músico, mas você dá mais aula ou não está nesse ambiente de improvisação, não é o seu ambiente natural, assim, vamos dizer assim, do seu trabalho, você pode criar essa imersão através da escuta. É extremamente importante você fazer. E como é que você faz isso? É muito simples. Você literalmente vai colocar um álbum para ouvir. Agora, quanto que você faz? Ouça um álbum por dia. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso pelo menos um ano na vida. O ideal é fazer a vida toda, né? Mas pelo menos durante um ano você tem que fazer isso. Ouvir um álbum por dia. Cara, você vai ouvir 365 álbuns em um ano. Você vai acumular, vamos supor que fazer uma média tem álbum que é 40 minutos, tem álbum que é mais de uma hora. Vamos botar aí 300 horas. Cara, em um ano, no seu dia a dia, que você não vai acrescentar, não é uma coisa que você precisa parar para fazer, é só você criar esse hábito de, às vezes, sei lá, você faz uma corrida de manhã, você faz um exercício, você está lavando a louça, qualquer coisa assim, você acrescenta esse hábito, você no final de um ano você vai ter acumulado 300 horas de música na sua cabeça. Música dos mestres, né? Já para ouvir, ouça os caras que são mestres. E como é que você pode fazer isso? Você pode procurar isso no próprio YouTube ou em alguma plataforma de streaming, né? Eu, particularmente, uso o Spotify. Não sei, você pode usar o Spotify ou outra. O mais importante ouça música. E eu vou te dar aqui alguns nomes para você... Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor. Eu vou colocar esses nomes na descrição desse vídeo depois. Se você está assistindo ao vivo, eu vou colocar esses nomes aqui no chat também. Vou colocar alguns aqui que eu separei para vocês, ó. E tem várias pessoas que você pode ouvir, brasileiros e americanos, em suma.
Tá aí, vários nomes, tá? Já coloquei aqui no chat, no final vou colocar também na descrição desse vídeo, que são músicos que às vezes você não conhece, você precisa conhecer esses caras. Eles são muito bons, eles são referências. E ouvir o álbum desses caras vai fazer com que mude muito a maneira como você trata a linguagem. Então, se você tem dificuldade de entender a linguagem da improvisação, é ouvindo eles que você vai aprender. Ó, teve uma época na minha vida que eu ouvia, eu só ouvia Coltrane, John Coltrane, que é um saxofonista referência mundial da história do jazz, né? E eu resolvi ouvir todos os álbuns dele. Ele tem muito, é um grande desafio, ele tem muito, mas eu só ouvia Coltrane. E eu trabalhava num bairro um pouco longe de onde eu moro, então eu tinha uma desculpa excelente para poder ouvir os álbuns do Coltrane. Então eu ouvi o álbum indo e voltando, e passei um tempo fazendo isso, e olha, é incrível como que muda a maneira como você olha para a improvisação, como você ouve. Muda porque você está acumulando horas de som na sua cabeça. No DNA da improvisação tem uma lista de 200 álbuns, no módulo 14, tem uma lista de 200 álbuns para os alunos ouvirem. Então não tem nem desculpa, ele já chega lá e já sabe. Cara, eu já sei o que ouvir. Inclusive ali tem alguns álbuns que depois você vai ver que cada um... Ali eu coloquei às vezes, sei lá, 3 álbuns de um artista que tem 50 álbuns. Então ali aquilo se transforma em... Os 200 se transformam em 2000. Por quê? Porque você vai conhecendo artistas e você vai abrindo o teu ouvido. Isso aqui é fundamental para você improvisar sem pensar em escalas.